já vi a tua mão, e foi o que me fez continuar de pé. Eu já ouvi a tua voz, foi o que me deu forças para caminhar. Eu ouço seu sussurro, filho, não pare, filho, não pare. Eu ouço seu sussurro, filho, não pare, filho, não pare, não. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Nós estamos começando mais uma semana da melhor forma possível na presença do Senhor. Se você está nos visitando pela primeira vez, visitante, seja bem-vindo. Eita, rapaz, tem uma turma que sabe o resto da música. Se você sabe cantar o resto da música, eu sei que idade você tem aproximadamente. Seja bem-vindo para você que está aqui pela primeira vez. Nós temos esse encontro matinal de segunda a sexta, 7h30 da manhã, há mais de 2 anos, com palavras para te edificar. Milhares de famílias já foram abençoadas com esses devocionais, casamentos, pessoas que precisaram de cura emocional, cura física, todos eles foram afetados por essa unção, por esse trabalho, por essa entrega. Não se trata de mim, se trata do Cristo que habita em mim. Não se trata das minhas capacidades, se trata do favor de Deus sobre os nossos encontros. E sempre que há, irmão, uma visitação, eu me sinto muito honrado e muito feliz por fazer parte daquilo que Deus está edificando na vida de cada um de vocês. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha essa mensagem, porque talvez a pessoa que você lembrou agora precise receber essa palavra que você está recebendo aqui. Tá? Então envia para essa pessoa, curte esse vídeo, comenta, nos ajude a alcançar mais pessoas. É uma atitude muito simples, curtir esse vídeo, comentar, digitar pelo menos um amém, glória a Deus, compartilhar esse vídeo com alguém, não te custa absolutamente nada, mas para nós é uma ajuda muito significativa, tá? E também quero fazer um agradecimento especial para você que é membro desse canal, que se torna um abençoador desse projeto, sendo levantado pelo Senhor para esse tempo. Que Deus possa multiplicar a semente que você carrega, que Deus possa transbordar sobre você graça e favor, para que tudo aquilo que você toque as mãos, você prospere, e onde quer que você esteja, você seja bem sucedido. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado, porque você é um instrumento de fácil manuseio nas mãos do Senhor. Vamos lá, meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante, uma mensagem que vai com certeza edificar a vida de vocês, porque edificou a minha. Eu jamais entregarei algo para vocês que não me foi entregue, eu jamais trarei uma palavra para entretê-los. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui é lugar de crescimento, irmão. A palavra pode ser parecida, mas o significado é bem diferente. Mas antes de adentrarmos aqui nessa palavra que Deus confiou a mim para compartilhar com vocês, se você busca um grupo, se você quer fazer parte de um grupo de reuniões incríveis que aprofunda mais na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, edifica a tua fé, edifica o teu casamento, edifica a tua jornada com Deus, participe da nossa comunidade. Ela foi criada para que algumas pessoas participem dessa comunidade e possamos crescer mais e mais. Queridos, eu tenho uma imensa gratidão ao Senhor
por participar desses encontros. É muito bom. Se tem alguém aí que participa da nossa comunidade, está nos nossos encontros, escreve aí no chat, deixa a mensagem para todo mundo ver, para todo mundo testemunhar quão Deus tem feito em todos os nossos encontros. Nós estamos totalizando 39 encontros. Hoje será o nosso encontro de número 40. 40 encontros, irmão. 40, tem noção? E o encontro, ele dura mais ou menos 1h30. Então nós temos aí mais ou menos uns 40 encontros de 1 hora, 1h30. 40 horas de conteúdo. Você nunca vai encontrar isso em plataforma nenhuma. Encontre e traga para mim, irmão. Encontre e traga para mim, porque a gente coloca uma meta aqui para superar qualquer outra plataforma que entregue para você um conteúdo tão denso, tão direcionado, tão intencional para o teu crescimento espiritual e para o teu crescimento pessoal, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer parte. Espero caminhar com você nesse tempo. E se você puder, irmão, desconectar de tudo aquilo que pode roubar a tua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. Eu creio que grandes coisas Ele fará nesse tempo. Grandes coisas o Senhor estará compartilhando ao teu coração, te trazendo direcionamentos, te trazendo revelações para clarificar a tua visão, edificar em você princípios que serão estabelecidos e se tornarão pilares para a tua decisão, para a tua vida, para os teus sonhos. Amém? Então volta a tua atenção se você pode, sabe? Esquece um pouco os problemas que você não pode controlar e abrir o teu coração para a palavra que Deus vai te entregar. Pai, muito obrigado por mais essa semana que está se iniciando. Muito obrigado, Senhor, por cada família que está aqui sendo representada. Pai, eu oro em nome de Jesus para que cada um receba a porção conforme cria em si a expectativa para receber. Pai, supre a fome daquele que está aqui faminto de receber uma palavra. Supre a expectativa daquele que está aqui buscando algo que vem dos céus. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Transborda sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Transborda sobre eles como um vaso cheio, transborda para que o Espírito venha como uma brisa suave, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo uma visão clara. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor seja o centro dos nossos encontros, que as tuas visitações, Pai, sejam cada vez mais comuns e o Senhor possa, na liberdade, nos ensinar, nos transformando como um vaso nas mãos do oleiro. Em nome de Jesus. Amém? Lindos, eu quero conversar com você hoje sobre algo que é muito forte. Tão forte que a palavra foi destinada um capítulo com um tema, um capítulo muito bem escrito, muito bem direcionado, intencional, para nos fazermos lutar algumas batalhas que são inevitáveis. Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Ai, irmão,
Cuidado com aquilo que você tem aí nesse seu rostinho, chamado boca. Cuidado com aquilo que você fala, porque existe um poder avassalador nas suas palavras. Uma das coisas que eu mais gosto é conversar com pessoas interessantes. Irmão, quando é uma pessoa que ela não tem um assunto muito legal, eu não tenho muita paciência não. Quando é alguém que fica falando muita besteira, trazendo mais opinião do que direção, trazendo mais conceitos próprios do que conceitos eternos, pessoas que conversam mais sobre achismos e notícias ruins, eu não tenho muita paciência não, irmão. Já experimentou todas as manhãs conversar com uma pessoa que só traz notícias ruins para você? É ruim, não é? Eu já experimentei estar num ambiente de trabalho e todas as manhãs ter que escutar um colega de trabalho trazendo notícias negativas sobre a noite passada do que aconteceu na cidade, porque foi a primeira coisa que ele absorveu de manhã cedo. Irmão, que falta de paciência. Eu lembro que quando ele começava a falar, eu me levantava e ia buscar água e passava um tempo ali enchendo uma garrafa, enchia as garrafas de todo mundo do departamento para que eu não pudesse ouvir, para que eu não precisasse ficar ouvindo essas palavras negativas. E é interessante porque as pessoas que mais nos cativam são aquelas pessoas que mais conseguem se comunicar conosco. Dificilmente você terá uma empatia muito grande, uma conexão muito grande com pessoas que você não tem comunicação nenhuma. É a tua comunicação mais profunda, é a tua comunicação clara com alguém que vai estreitando laços. E numa comunicação como essa você vai descobrindo aquilo que as pessoas gostam em comum com você, aquilo que elas não gostam, alguns pensamentos e ideais que elas carregam, que muitas vezes são os mesmos que os seus, e aí se torna uma conversa legal, porque existe aquela troca de informação, aquela troca de experiência. É muito legal, irmão, conversar com pessoas interessantes. Pare de ser chato. Pare de ser chato. Ninguém gosta de gente chata não, viu, irmão? Escreve aí no chat. Irmão, para de ser chato. Se você estivesse na igreja, eu dizia assim, fala pro teu irmão que está do lado. Fala assim, irmão, aí você, irmão, para de ser chato. Ah, irmão, como é difícil lidar com pessoas chatas, né? É impressionante como o inimigo usa aquilo que Deus te deu para gerar governo, aquilo que Deus te deu para gerar autoridade. O inimigo transforma em algo que destrói. É por isso que uma das principais características que o inimigo tem é deturpar aquilo que Deus criou. E se nós somos capazes de abençoar com as nossas palavras, nós também somos capazes de destruir com elas. Sabe qual é o problema daquilo que nós somos capazes de fazer negativamente com as nossas palavras? É que às vezes, irmão, como a gente fala no Ceará, né? Uma lamborada, uma lapada, fisicamente falando, a dor passa. Rapaz, eu já tomei muito cipó de goiabeira no lombo. A dor passou, porque eu sabia que aquela ciposada era com amor. Passa pra dentro. Eu sabia que aquela chinelada era com amor, porque a intenção do coração era disciplinar, era educar, era cuidar, era transformar o caráter. A dor passou, irmão. Eu não lembro mais. Eu lembro das carreiras, eu lembro das molecagens, eu lembro desse tempo que eu corria da minha mãe para ela não me bater, ou então quando eu corria para dentro de casa porque ela dizia que ia chamar meu pai. Eu lembro disso, irmão. Mas a dor, especificamente falando, daquilo que foi feito contra mim, chinelada, né? Aquela mãozada no bumbum, quando a gente é um pouco menor. Irmão, eu não lembro mais. Passou. Hoje eu sou grato porque a minha mãe me educou, a minha mãe me deu muita disciplina. Né? Passou, irmão, eu não lembro mais. Agora, existiram palavras que eu ouvi quando eu era mais novo, que até hoje quando eu lembro dói. E essa é a diferença entre muitas vezes você ser atingido fisicamente e você ser atingido com palavras. Porque uma coisa é você ser alvo de algo que machuca a tua pele. E outra coisa é você se tornar algo daquilo que machuca o teu coração, os teus sentimentos. Tem gente, irmão, que passa a vida inteira tentando se tratar de palavras que um dia foram lançadas
palavras negativas, palavras de maldição, palavras negativas, palavras que carregavam tanto peso de uma forma ruim, que depois precisam tomar medicamentos, depois precisam ter um tratamento psicológico, porque essas mesmas pessoas não conseguiram se curar dos danos que foram causados pelas palavras que lhe foram lançadas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com mulheres que foram agredidas. É horrível, irmão, a agressão, é horrível, é horrível. Mas todas elas, todas, sem exceção de nenhuma das que nós conversamos, disseram algo em comum. Pastor, o que mais me doeu foi a humilhação. Foram as palavras de maldição. Foi o desrespeito. O que mais me doeu, claro, foram as violências. Dói muito, mas o que deixa marcas são as palavras. O que deixa marcas são sentenças proferidas contra nós que ecoam na nossa mente. E o inimigo muitas vezes utiliza essas palavras, essa capacidade de falar para atingir o outro. E duas coisas acontecem. A primeira delas, você deixa marcas no outro que às vezes precisam de muito tempo para serem curadas. Muitas vezes, pessoas nem conseguem se curar. E o segundo objetivo do inimigo é gerar em você a culpa pelas palavras que você proferiu. Irmão, pode perceber, coloque na balança, traga à sua mente, às vezes que você discutiu com a pessoa que você ama, às vezes que você lançou palavras negativas, falou coisas que você sabe que machucou contra aquela pessoa que você ama e depois você se arrependeu. Sabe por quê que as pessoas que nós amamos, elas possuem essa capacidade de nos atingir com um potencial destrutivo maior? Porque elas conhecem as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. E o inimigo, sabendo desse conhecimento, muitas vezes nos faz perder a cabeça para que nós possamos lançar palavras, atingir aquele lugar que só nós temos acesso e deixar marcas naquelas pessoas para que elas estejam paralisadas, para que elas estejam estagnadas, para que elas carreguem mágoas, pensamentos ruins. A estratégia do inimigo é às vezes, colocar um contra o outro, sendo que a arma utilizada nessa briga são as palavras. Irmão, quer ver um casamento encontrar ruína? Basta que ele entre no desrespeito. Quando um casamento começa a demonstrar desrespeito, que ambos estão falando um contra o outro, palavrões, denegrindo a imagem. Você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê, seu filho do não sei o quê, você é um... Irmão, pode ter convicção no seu coração, teu casamento está a ponto de colapsar, se já não tiver colapsado. Palavra dita, pancada dada, nem Deus tira. Minha avó sempre me contava isso. Então, a dor do trauma e a culpa da ação são coisas que o inimigo sempre busca no teu descontrole. A palavra, quando começa a falar, a discorrer sobre o poder da língua, ela passa alguns versículos iniciais trazendo comparações para nós termos essa noção de alcance, de poder. Então, ele traz um cavalo muito forte, muito grande, que pode ser controlado por aquilo que está na boca dele. Depois ele traz um navio, mas ele não traz um navio em uma situação comum, ele traz um navio no meio de uma tempestade. Ele está sendo guiado por um leme. Ele passa um tempo intencional discorrendo sobre o poder da língua para depois te ensinar que a língua é uma ferramenta destrutiva, capaz de amaldiçoar, capaz de destruir, capaz de traumatizar. E depois ele ainda acrescenta algo chamado hipocrisia. Porque tem muitos que com a mesma boca, que adoram a Deus, estão maldizendo os seus irmãos. Como pode de uma fonte jorrar água limpa e suja? Irmão, cuidado com as tuas palavras.
Porque às vezes as tuas palavras revelam aquilo que o teu coração esconde. Cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes aquilo que você está proferindo nas suas palavras estão apenas revelando aquilo que o teu coração está guardando. E esse é um terceiro ponto de uma armadilha muito sutil que o inimigo traz na tua vida. As armadilhas das palavras, elas trazem traumas para quem recebe, culpa para quem fala e traz ruína, destruição para aqueles que guardam, que represam essas palavras. Pastor, me explica isso direito. Explico e deixo isso claro para você. Eu posso, numa discussão, ferir muito profundamente uma pessoa que eu amo por causa que lancei palavras destrutivas, palavras que realmente magoam a pessoa que eu amo. Mas depois que o trauma estiver lá, depois que aquela sentença já se tornar um eco na mente daquela pessoa, quando a minha raiva passar, quando a minha cabeça esfriar, que os meus ânimos estiverem normais, então eu vou perceber a besteira que eu fiz. Só que não tem como mais voltar. E o que vai ser gerado em mim? Culpa. Então olha só como o poder negativo das palavras pode afetar um relacionamento. Você traumatizou quem recebeu e agora está sendo gerado culpa no teu coração porque você ama aquela pessoa, você sente valor por ela, você valoriza aquela pessoa, você gosta dela, mas por causa de um momento de descontrole, você feriu ela profundamente. E agora, irmão, aquilo que você não consegue mais desfazer, você vai ter que aprender a conviver. Aquilo que você não consegue mais consertar, você vai ter que abraçar, irmão. E nesse momento, no outro você gerou um trauma, em você será gerada uma culpa. Pastor, então eu entendi. Agora a ideia é não falar, é ficar calado. Pronto, acabou. É beleza, acabou o devocional, já aprendi, já entendi. Pronto, vou ficar calado agora. Irmão, permanecer em silêncio é um dom para poucos. Mas o problema não é permanecer em silêncio. Não, irmão. O problema não é permanecer em silêncio. A palavra fala, sejam tardios para falar, tardios para se irar, prontos para ouvir. Ele não está dizendo para você nunca falar. Ele está dizendo para você pensar antes de falar. Ele está dizendo para, depois de um tempo, fale. Não fale instantaneamente. Porque às vezes, na loucura das tuas emoções, na intensidade dos teus sentimentos descontrolados, você lança palavras que logo você estará arrependido de cada uma delas. Ele não diz para que você permaneça em silêncio para sempre. Até porque isso é impossível. Aí entra a terceira armadilha. Ah, entendi. Porque às vezes as pessoas, elas ferem aquelas pessoas que amam, se sentem culpadas. Qual que é o terceiro passo? Vou ficar calado. Não vou falar mais nada. E aí ele entra numa terceira armadilha. Represa as emoções. Represa os sentimentos. E o sentimento represado se torna sintoma. A palavra represada se torna sintoma. Você às vezes pode não proferir com a boca palavras negativas, mas você está gerando essas palavras no teu coração. Então o que nós precisamos entender não é represar as palavras, não é deixar de falar, é consertar a nascente. Porque, irmão, vai continuar saindo água. A questão é que água que vai sair, se suja ou se uma água pronta para beber. As pessoas vão beber, irmão, das suas palavras. As pessoas vão experimentar das suas palavras. A diferença é que as tuas palavras ou vão adoecer alguém ou vão curar alguém. E isso vai ser determinado pelo seu coração. Isso vai ser determinado por quanto curado você está. Isso será determinado por quanto em Deus você estiver. Irmão, tem gente aqui que até hoje carrega palavras que foram lançadas pelos seus pais.
Tem gente aqui que carrega palavras que o pai disse que até hoje está aqui na mente. Eu carrego, irmão, algumas frases e meu pai sabe de algumas delas. Frases que foram assim destrutivas para um filho na idade que foram proferidas. E eu passei muito tempo para me curar dessas palavras. E o que o inimigo mais quer destruir em você é o seu coração, através da sua capacidade de falar, de se expressar, de dizer. Nesse momento, Jesus está nos ensinando algo muito importante todos os dias. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. E olha como ele é intencional. Ele fala de descanso. E depois ele nos ensina: se as minhas palavras permanecerem em vós. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí o que vocês pedirem em meu nome recebereis. Interessante isso, né? Então, se você permanece em Cristo e as palavras de Cristo permanecem em vocês, tudo aquilo que você pedir em nome dele, crendo, você receberá. Por quê, pastor? Porque quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Quando eu estou em Cristo, agora eu entendi que eu preciso guardar o meu coração e eu já não deixo mais algumas coisas atingir o âmago do meu ser, me fazendo uma pessoa angustiada, desgostosa com a vida, negativa. Agora eu entendi que a alegria que eu carrego é a alegria que eu compartilho. A esperança que eu tenho na minha mente é a esperança que eu contagio às pessoas que muitas vezes perderam toda a esperança que tinham. E nesse momento onde nós precisamos transbordar na vida das outras pessoas, aquilo que eu tenho de cheio dentro do meu coração é aquilo que eu vou encher o outro. E ao invés de eu entregar para ele uma palavra negativa, eu estarei edificando nele uma palavra de Cristo, porque as palavras de Cristo estão em mim e agora aquilo que eu falo são as palavras que vêm de Cristo, aquilo que eu digo são as palavras que Jesus diria no meu lugar. E ao invés de eu gerar traumas, eu estarei gerando cura. Ao invés de eu gerar memórias ruins, eu estarei gerando esperança, sonhos. Querido, em nome de Jesus, com a mesma intensidade que você pode destruir, você também pode construir. Então está na hora de você começar a falar aquilo que os céus estão falando, aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que o Espírito tem sussurrado no teu coração. Está na hora de você profetizar, lançar palavras que vão trazer vida, cura, mudança, que vão trazer perdão, irmão, que vão trazer liberdade para muitas pessoas que estão esperando ouvir de você: eu te perdoo. Mas até hoje, pelo orgulho que você carrega, abraçado ao trauma da situação, você não libera essa palavra. E essas pessoas estão presas até hoje. Eu não estou minimizando aquilo que você passou, mas eu estou ressaltando a necessidade que você tem de liberar a palavra de perdão. Porque tem gente que está presa há muito tempo a você. E posso te falar isso? Com todo amor, quem perde não é ela, quem perde mais é você, que está presa a um trauma que já deveria ter deixado para trás há muito tempo. Está na hora de você liberar, irmão, palavras de cura. Está na hora de você filtrar essa água que muitas vezes está suja dentro do teu coração, porque o teu coração ainda é de pedra, não é um coração de carne. Mas, irmão, eu oro em nome de Jesus, que de você fluam rios de águas vivas, que de você as pessoas bebam palavras que vão trazer edificação, transformação, visão, cura, milagres, transformação. Eu declaro, irmão, em nome de Jesus, que de você saia vida e não morte, saia bênçãos e não maldição. Eu declaro, querido, em nome de Jesus, que você tenha discernimento no seu falar, que você tenha discernimento nas palavras que você deixa. A palavra nos ensina lá em Mateus que no fim todos os homens prestarão conta com Deus pelas palavras inúteis que proferiram. Então, antes de você falar alguma coisa, não se esqueça, você vai prestar conta pelas suas palavras. Deus leva em consideração, irmãos, as nossas palavras. O problema muitas vezes não é você dizer assim: Deus, eu desisto, Deus, eu quero desistir. Não, irmão. O problema não é você tentar
convencer Deus da sua desistência. Porque esse é um momento de fraqueza. E uma coisa eu tenho aprendido comigo, às vezes eu preciso compartilhar a minha vulnerabilidade com aquelas pessoas que me acompanham, e eu digo isso, irmão, porque a vontade de desistir, eu já senti muitas vezes. Uma hora ou outra eu sinto. Porque só quem vive sabe a carga espiritual que é cumprir um chamado. Então, ter vontade de desistir vai ser comum. A questão é que quando você lembrar de tantas pessoas, de tantos objetivos, de tantos propósitos, de tantas promessas que ficaram para trás, enterradas na minha desistência, você dá um fôlego, respira, recupera a energia e volta a correr novamente. Irmão, não é pecado você ser humano. Pecado é você querer ser Deus diante dos homens. Como se você não errasse. Como se você não fosse como se você fosse perfeito. Não, irmão. Eu não quero ser conhecido como alguém que é perfeito como Deus é. Isso não existe, irmão. Todos nós temos erros. Mas a palavra ela traz um ensinamento sobre perfeição. Olha, nós podemos tropeçar em muitas coisas. Tropeçamos de muitas maneiras. Você pode errar em muitas coisas. Mas se você aprende a controlar a tua boca, você é perfeito. E ele fala de perfeito, irmão, não é alguém que não tem erros, porque ele está trazendo as falhas anteriormente. Ele está falando de alguém capaz de ser aperfeiçoado. Porque ao invés de ele destruir, ele está construindo. Ele constrói. Com as palavras, ele constrói. Cuidado, irmão, com as sentenças que você lança nos teus filhos. Cuidado com as palavras que você profere para eles. Meu Deus! Menino, tu é burro! Meu Deus, menino! Nossa! Tem gente que às vezes manda o menino parar de gritar, gritando. Já percebeu? Para de gritar! Tu tá ficando doido! Aqui não é tua casa, não! Quem manda aqui sou eu! A casa aqui é minha! Ela tá ensinando o menino a não gritar, gritando. Cuidado, irmão, com as palavras que às vezes você lança nos teus filhos, no teu cônjuge. Porque às vezes você deixou uma marca tão profunda e tão dolorida na vida daquela pessoa que você ama, e depois você pode se arrepender amargamente. Mas aí já não vai dar tempo mais de você recolher essas palavras. Palavras lançadas ao vento, irmão, elas são impossíveis de serem recolhidas. Então, se você não quer implorar depois por perdão, guarde o seu coração e as suas palavras. E se for para você pedir perdão, seja para pedir perdão por estar irado. Seja para pedir perdão porque você trouxe uma situação muito pequena e tornou ela uma tempestade. Mas que você não precise pedir perdão porque você deixou uma marca no coração da pessoa que você mais ama. Irmão, o que eu menos quero é levar para o meu túmulo sentenças que proferi sobre a vida daquelas pessoas que eu amo, que passaram na minha vida e que deixei marcas negativas nelas. Eu não quero, irmão. Isso eu não quero levar. Eu posso errar, eu posso muitas vezes perder a cabeça, mas eu não quero levar essas sentenças para o meu túmulo. Chegar ao fim da minha vida tendo essa convicção de que eu deixei marcas que nem sei se serão curadas. Cuidado, irmão, com aquilo que você fala. Amém? Vamos exercitar um pouco. Vamos começar a declarar. A gente está começando a semana. E eu quero, em nome de Jesus, que você comece a declarar sobre a tua semana, que você comece a declarar sobre os teus dias, que você comece a declarar sobre a tua casa, que você comece a declarar sobre o teu casamento, que você comece a declarar sobre o teu trabalho, sobre o teu empreendimento, sobre aquilo que você está construindo, que você comece a lançar palavras de construção, de edificação, purificando o teu coração, as tuas motivações, as tuas intenções, para que esse momento seja um momento profético, um momento que você está apontando as tuas palavras para o destino, para as promessas que Deus tem para a tua vida, e você será um edificador com cada palavra que você irá proferir. Querido, eu oro em nome de Jesus
para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê entendimento, para que você seja sábio no falar, para que você não seja levado pelas emoções, seja levado pelas situações negativas e possa proferir aquilo que depois você terá arrependimento amargo. Eu oro em nome de Jesus para que Deus guarde o teu coração, Deus guarde a tua mente, que você consiga se calar, controlar a tua língua e você seja visto como alguém que é perfeito diante dos céus, porque você controla a língua. Você não é como um cavalo selvagem, não, irmão. Você controla a sua língua, você controla as suas palavras e você é intencional, principalmente para edificar com tudo aquilo que você diz. Irmão, se você não tem algo mais edificante do que o silêncio, é melhor você ficar calado. Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, em nome de Jesus. Revela sobre cada um dos meus irmãos nesse momento esse discernimento para que tenham sabedoria no falar, para que tenham clareza nas palavras, para que possam levar para si esse entendimento durante toda a vida, que possam controlar as palavras, quando falar com os filhos, quando falar com a esposa, quando falar com o marido. Pai, que eles não sejam levados pela raiva e semeiem na vida de alguém amargura, mas pelo contrário, que semeiem na vida das pessoas crescimento, amor, esperança, coragem. Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, para cada um aquilo que precisa melhorar. Revela, Senhor, para cada um o entendimento claro sobre quem eles são, as partes da vida que precisam ser restauradas. E, Pai, eu declaro em nome de Jesus que as palavras de perdão sejam liberadas, que as palavras de pedidos de perdão também sejam liberadas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, reconciliação. Eu declaro corações curados, corações que estão sendo restaurados, emoções restauradas. Espírito Santo, emoções restauradas, emoções transformadas, corações que estão sendo purificados pela palavra do Senhor, que a palavra de Cristo permaneça neles e que eles possam permanecer em Cristo, para que quando orarem sejam respondidos, porque estarão orando as palavras que saem de Cristo. Eu oro em nome de Jesus, para que eles controlem as palavras que estão proferindo, que possam edificar, que possam crescer, que possam amadurecer e possam gerar vida, possam construir coisas lindas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu creio em nome de Jesus, eu creio. Uma convicção muito forte veio no meu coração agora, que tem pessoas que estão sendo curadas por sentenças que um dia foram lançadas contra a tua vida. Foi um pai que lançou uma sentença para uma filha e até hoje você carrega essa sentença. Quando teu pai te disse que se arrependia de ter tido você. Até hoje você lembra disso, né? Até hoje dói. Mas deixa eu te dizer uma palavra. Uma palavra. O arrependimento dele por ter dito aquilo que disse foi muito maior do que você pode imaginar. Porque doeu muito mais nele do que ainda dói em você. Tá na hora de você liberar perdão pro seu pai. Tá na hora de você liberar perdão pro seu pai. E olha que interessante. Eu sei que você é uma mulher de personalidade forte. Eu sei disso. Mas Deus ainda vai quebrantar o teu coração como você nunca viu antes. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você sabe que é para você. E nesse momento, Deus vai te quebrantar. Deus vai te edificar. Vai curar essa sentença que um dia foi proferida contra você. E você vai pedir perdão para o seu pai por ter guardado mágoa sobre ele até hoje. E vai liberar perdão sobre a vida dele. Para que ele possa ter os dias seguintes da vida dele em paz. Porque até hoje, isso assombra ele quando ele lembra. Ai, irmão, Deus está falando, meu Deus.
Ah, Espírito Santo, move, Senhor, o coração daqueles que ainda estão duros. Move, Senhor, o coração daqueles que ainda estão presos a essas sentenças negativas. Eu oro, querido, em nome de Jesus, para que você seja livre, liberto, livre. Chegou a hora, irmão, de você caminhar em liberdade. Se desprender dessas sentenças que até hoje te amarram. Amém? Que Deus abençoe você, que esse dia seja um dia maravilhoso, que essa semana seja uma semana maravilhosa, que você possa escolher com cuidado as palavras que trarão edificação. Tá bom? Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Mais uma vez, deixo aqui um convite para você. Se essa mensagem te edificou, participe da nossa comunidade. Você estará sendo edificado 10 vezes mais, acredite naquilo que eu estou falando. Nós temos um encontro daqui a pouco, 8h30 da manhã, ainda dá tempo de você participar da comunidade e estar conosco logo após esse devocional às 8h30. Então, para você que já é da comunidade, a gente se encontra lá no Meet, em reunião fechada, porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês nessa manhã, tá bom? Para você que está ficando por aqui, que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua casa em nome de Jesus. Beijo no seu coração e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, lindos! Ótima semana, que Deus te abençoe. Eu já clamei, o céu abriu, é tempo de resposta, é tempo de resposta. Eu já clamei, o céu abriu, é tempo de resposta, é tempo de resposta. Eu já clamei, o céu abriu, é tempo de resposta, é tempo de resposta. Eu já clamei, o céu abriu, é tempo de resposta, é tempo de resposta. Eu já clamei, o céu abriu, é tempo de resposta, é tempo de resposta.